Bom dia, amigos e amigas flamenguistas. Bem-vindos ao canal Flamazônia Mengão, o maior do mundo. Eu quero analisar com vocês aqui a convocação do Pedro para as Olimpíadas do Japão pela Seleção Olímpica Brasileira e também a convocação do Daniel Alves. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Vai nesse nome que está aqui no canto em vermelho e clica nele, tá? E se inscreve. Deixa também o teu like, faz o teu comentário, aciona o sininho das notificações para quando eu publicar um vídeo você ser notificado. E também você pode compartilhar os nossos vídeos. Primeiramente, nós temos que ver que a CBF deve ter alguma coisa contra o Flamengo. Deve ter não, tem. Já não é de hoje que a CBF faz tudo ao contrário do que o Flamengo pede. O Flamengo pede para não convocar alguns jogadores para a seleção principal, a CBF convoca. Convocou 7 jogadores, certo? Para a seleção olímpica 2, 4 para a seleção principal e 2 para treinar com a seleção principal, 2 jogadores aí da base do Flamengo. O Flamengo, que teve também 3 jogadores convocados, um pela seleção do Paraguai, que é o Pires da Mota, outro pela seleção do Chile, que é o Isla, e o Arrascaeta pela seleção do Uruguai, pediu para paralisar o campeonato, a CBF não aceitou. Em 2019, para agradar os times paulistas, a CBF parou o campeonato durante a Copa América. Então, a perseguição ao Flamengo é uma realidade. Eu queria saber qual o objetivo da CBF em prejudicar o Flamengo, em perseguir o Flamengo. Se é o maior time do futebol brasileiro, aquele que dá mais lucro, que vende mais em qualquer competição que ele entra. Hoje o Campeonato Brasileiro está passando até no exterior e muito por conta do Flamengo. Então eu não entendo por que essa perseguição. Então, aí a CBF tem que convocar a sua seleção para disputar os Jogos Olímpicos, que todos sabem, os clubes não têm a obrigação de liberar jogador, porque não é organizado pela FIFA, é de outra esfera do esporte, Comitê Olímpico Internacional, que organiza as Olimpíadas. Então, o PSG deixou claro que não ia liberar o Neymar. Eles nem sequer convocaram, porque já foi avisado que não vai poder contar com esse jogador. E respeitaram. O Palmeiras avisou que não vai liberar o Everton, o goleiro, inclusive campeão olímpico da última Olimpíadas, e que a CBF esperava contar com esse jogador. O Palmeiras falou, não vou liberar. A CBF não convocou. Sabendo o Flamengo que a CBF tinha interesse em convocar o Pedro, o que o Flamengo fez? Avisou também, tudo que os outros fizeram, o Flamengo fez. Não vou liberar o Pedro. O que aconteceu? Como era de se esperar, a CBF não respeita o Flamengo e convocou o Pedro. Para piorar a situação, o Pedro vai e faz uma declaração dizendo que o sonho dele é disputar a Olimpíada, agradecendo ao Flamengo pela oportunidade, pela visibilidade que permitiu com que ele fosse lembrado pela CBF e que ele espera então realizar o grande sonho. Isso aí deixa o Flamengo numa situação muito difícil. O Pedro custou muito caro, o Flamengo ainda está pagando o Pedro. O Pedro retribuiu muito pouco até aqui. Agora que o Gabigol está na Copa América, ele poderia estar ajudando o time. Que se não fosse o Rodrigo Muniz, estaríamos perdendo de 0
porque nenhum outro jogador está fazendo gol pelo Flamengo, apenas o Rodrigo Muniz. E a CBF vai e joga o Pedro contra o Flamengo, joga o Flamengo contra o Pedro e usa assim 2 pesos e 2 medidas para tratar os seus clubes filiados. Então, eu como flamenguista, e assim como os 40 milhões de flamenguistas estão realmente revoltados, eu tenho que deixar aqui o meu repúdio. Não concordamos com a forma como a CBF nos trata. Nós queremos respeito. O clube que mais dá visibilidade à CBF, o clube que mais dá visibilidade aos campeonatos, o clube que faz com que a CBF ganhe dinheiro vendendo os seus campeonatos, né? Vendendo os seus patrocinadores, arrecadando dinheiro com seus patrocinadores e colocando placas nos estádios, vendendo direito para as televisões, aí, os jornais, as outras plataformas que transmitem os jogos, né? Tudo, quando alguém compra, é sempre pensando em adquirir jogos, notícias sobre o maior do mundo. Por isso, não aceitamos a maneira como estamos sendo tratados pela CBF. Esperamos ainda que haja uma solução pacífica, que o Pedro entenda que ele é jogador do Flamengo, que o Flamengo está precisando dele, senão não o teria comprado, que sabe que tem jogadores que jogam, né? São selecionáveis e que enquanto uns vão servir a seleção principal, a que disputa torneios da FIFA, outros ficam para resolver a situação, conseguir as vitórias pelo nosso clube. Então não estamos contentes com o Pedro, mas estamos muito revoltados com a CBF. Esperamos que esse dirigente que está lá, o interino, que ele reveja essa posição. Se o Flamengo optar por liberar o Pedro, é outra coisa, é outra situação. Mas o Flamengo já falou que não pode liberar. O Pedro precisa entender. Eu sou a favor de fazer a vontade do jogador. O jogador quer jogar, é um sonho dele. É difícil ser convocado de novo, tem a questão da idade. Tudo isso deve ser levado em conta. E eu, no lugar dos diretores do Flamengo, eu liberaria esse jogador. Mas eu não estou lá vivenciando a real situação. O Flamengo conta com dinheiro, com recursos adquiridos através de posições alcançadas nos diversos campeonatos que disputa, seja Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pode pensar em ser desclassificado rapidamente. Ele quer chegar pelo menos às semifinais. E para isso não tem jogador que seja que não tenha importância, que não tenha valor. Todos são importantes para o Flamengo alcançar seus objetivos. Eu liberaria o Pedro, mas eu não sou dirigente do Flamengo. Eu sei que vai ser muito complicado para ele administrar isso e conviver com essa não realização de sonho para toda a vida. Mas quando você estava em baixa na Europa, foi o Flamengo que olhou para você e foi o Flamengo que lhe trouxe, tá certo? Lhe deu visibilidade novamente. A CBF não fez nada por você. Então, se enquadre e aceite que você é jogador do Flamengo e é ao Flamengo que você tem que servir com toda a dedicação. E a CBF, o presidente da CBF, crie vergonha na cara e pare de perseguir o Flamengo, o seu clube mais valioso, seus idiotas. Agora, é inacreditável a convocação do Daniel Alves no final da carreira para as Olimpíadas. Ele é jogador de São Paulo nesse momento. O presidente que saiu, aquele que foi acusado de assédio sexual, ele é São Paulino. Ele não tem mais vaga
no São Paulo. A verdade é essa, o Crespo não gostou dele, o cara tá vindo de lesão, ele que também é o pior lateral direito de todos os tempos da seleção brasileira. O Brasil ganhou o último título mundial com o Cafu, capitão e lateral direito. Em 2006 foi o Maicon, né? Daniel Alves já jogou ali de meia, até que ele rendeu mais ou menos. Em 2010, se não me falha a memória, ele já era o titular. Em 2014, com certeza, da lateral direita. Nunca ganhamos nada. Não sabe marcar. Apoiador é razoável, para bom, mas pode e fazia isso melhor no meio com o Dunga. Mas depois que ele ocupou a lateral direita do Brasil, nós tomamos muitos gols, fomos desclassificados de formas vergonhosas em todas as Copas. O pior lateral direito da seleção brasileira. Se imaginarmos que tivemos Jorginho em 94, quando fomos tetra, Cafu em 2002 no Penta, Carlos Alberto na década de 70, na Copa de 70, Leandro em 82, aí a gente tem que se conformar com Daniel Alves, pelo amor de Deus, e vai para a seleção olímpica fazer o quê? Realizar o sonho, coisa de menino que quer mimado pelo presidente da CBF. Não merece ir representar o Brasil nas Olimpíadas. Meus amigos, era isso que eu tinha para vocês. Aqui, deixo aqui o meu repúdio, a minha indignação com a CBF pela maneira como trata o Flamengo. Nós só queremos respeito, porque o resto nós sabemos fazer, inclusive dar lucro para a CBF. Se o Flamengo quiser liberar o Pedro, tem meu apoio, mas nunca devemos fazer as coisas obrigado, porque estamos sendo perseguidos pela CBF. Negativo. Vocês respeitem o Flamengo. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe e até a próxima.